Olá, pessoal. Eu sou o professor Edmilson Cantalice. Eu estou aqui falando da Escola Maria Geni. Nós estamos hoje com mais um episódio do nosso podcast Vozes da Resistência, recebendo como convidado o psicólogo Elvis Costa, que está conosco para falar sobre a temática do Setembro Amarelo. Estamos de volta aqui com Elvis Costa, que vai se apresentar para a gente e falar um pouco sobre a sua trajetória. Elvis, é com você. Bom dia, pessoal da rede social da Escola Maria Geni. Meu nome é Elvis Costa, sou psicólogo, especialista em avaliação psicológica. Atualmente na Secretaria de Saúde desempenho o cargo de diretor da saúde da população negra do município de João Pessoa. Não só a saúde da população negra, mas vitiligo e também pessoas com albinismo. Essa é a minha trajetória profissional atual. Hoje a gente está aqui para falar sobre o Setembro Amarelo, toda a alusão em cima do Setembro Amarelo. É isso. Bom, pessoal, importante para que a gente possa começar esse podcast com o Elvis, a gente falar um pouco sobre o mês de setembro, nessa proposta que é exatamente discutir as prevenções ao suicídio e aos transtornos, enfim, decorrentes dessas situações que afetam a vida da gente, especialmente dessa juventude hoje. Eu queria aproveitar e pedir a Elvis para falar um pouco sobre como é que ele enxerga a importância da gente utilizar um mês ao longo do ano para chamar a atenção e debater essas questões de maneira, digamos assim, mais pública, mais precisa, um olhar mais, digamos assim, humano para essas situações que afetam a nossa vida, né? O Setembro Amarelo, a grande verdade é que ele vem trabalhar conscientização. Eu sempre coloco dentro da minha trajetória como palestrante e também como professor e psicólogo, que a gente só se conscientiza, ou melhor, a gente só se previne quando a gente tem conscientização. O Setembro Amarelo ele vem trabalhar toda uma conscientização para que a gente consiga se prevenir, sabe, professor? Então, como que eu posso me prevenir acerca dos transtornos mentais? Como que eu posso me identificar os sintomas dos transtornos mentais, né? Quais são os transtornos mais prevalentes que me deixa dentro da vulnerabilidade da ideação suicida, do desejo de morte, né? Qual o público que, na verdade, é um público bem transversal, né? Qualquer idade, raça, etnia, todas as pessoas estão suscetíveis a ter esses transtornos mentais e também chegar à ideação suicida. Elvis, e sobre essa questão da saúde mental das pessoas de maneira em geral, como é que você vê isso? A importância da gente se preocupar, porque tem o lado, digamos assim, psíquico, emocional, que está tudo envolvido nessas discussões, nessa questão. E como é que você avalia isso? As ações que deveriam estar sendo desenvolvidas ou praticadas, inclusive dentro do ambiente educacional, para que a gente pudesse ter, digamos assim, atitudes, projetos, atividades que viessem digamos, ajudar a suavizar ou diminuir, enfim, esses transtornos, esses processos de angústia que às vezes afetam a vida das pessoas, enfim, especialmente dos jovens. Como é que você vê isso? A proposta hoje, professor, é que todos os meios públicos e privados estejam envolvidos no Setembro Amarelo, no sentido saúde, educação, segurança pública, né? Todo mundo estejam de mãos dadas, né? Por quê? Porque a gente tem um índice muito grande de pessoas que estão tirando suas próprias vidas, né? Pessoas que não valorizam mais a vida, pessoas que estão numa angústia profunda, num sofrimento profundo. E esse processo leva mesmo a pessoa a ter essa ideação suicida, esse vazio existencial, que é o desejo de não mais existir. Porque como eu vejo assim, o panorama é a gente trabalhar realmente conscientização, não tem outra forma, certo? A importância da saúde mental para a sociedade, para a população hoje é de suma importância, onde a gente vive num país onde existe muito preconceito, a gente vive num país que tem desigualdade, um país que precisa cada vez mais avançar, né, no que se tange à equidade, né? A gente preza muito por essa questão equitativa, de se colocar no lugar do outro, de compreender que a dor do outro importa, de compreender que a gente pode salvar vidas a partir do momento que a gente consegue olhar o outro com o valor que ele realmente tem.
Entendo. Uma outra coisa, Elvis, também que me parece que é importante chamar a atenção é que a gente sabe que o mês de setembro, ele foi o escolhido, é o escolhido para dar mais ênfase a essa discussão, mas a gente sabe que isso é uma ação que deve ser permanente, que deve ultrapassar os limites temporais de um mês. Né? A gente tem que trabalhar essas questões ao longo do ano inteiro. Exato. Né? E uma outra coisa que eu queria aproveitar também para chamar a atenção é que, inclusive na minha área, na sociologia, nas ciências sociais, enfim, inclusive tem um autor francês, o Émile Durkheim, que ele fez uma obra, escreveu uma obra que era exatamente para discutir a questão do suicídio. Que leva esse nome, inclusive, é o título da obra dele. Ele nessa obra, ele consegue exatamente discutir, observar e avaliar que o suicídio não é uma atitude individual da pessoa. É resultado de todo um processo, um contexto social que vai, na verdade, interferindo na individualidade das pessoas a ponto delas chegarem a praticar atos como esse, né? Atitudes como essa. Então, o suicídio não é algo que pertence à individualidade do sujeito. Na verdade, ele é resultado de um contexto social essas atitudes, elas decorrem desse contexto. Né? Eu acho importante chamar a atenção sobre isso. Mas eu queria aproveitar também, Elvis, para te perguntar sobre a particularidade da população negra nesse aspecto, nessa discussão. Como é que você hoje avalia essa questão dessas atitudes, digamos assim, essa saúde mental da população negra relacionada a essa temática? Como é que você avalia isso hoje? Professor, voltando um pouquinho na sua fala, né, o Setembro Amarelo é só um start, né, para dizer assim, gente, precisamos se conscientizar. Mas realmente é preciso ser tratado durante o ano inteiro, porque durante o ano inteiro a gente tem estatística de pessoas que tiram ou tentam tirar suas próprias vidas. Em relação à saúde da população negra e à saúde mental, né, é preciso muitos avanços. Por quê? A população negra, ela já é um pouco... existe uma distância para tudo que for necessário para a sua própria saúde. A pessoa preta, por exemplo, a pessoa preta que não conseguir um emprego, né, que não consegue trabalhar, que não consegue estudar, né, que não tem sua alimentação em casa, a pessoa preta que está crescendo em desenvolvimento e não tem de repente ali um pai para poder encaminhar, uma mãe para poder encaminhar, para poder educar. A grande verdade é essa. E o que é que acontece? Essa pessoa ela cresce num mundo onde para ela vai ser desigual, onde a desigualdade vai ser algo natural, normal. E essa desigualdade vai aí surgindo, né, dentro da sua subjetividade, como você mesmo falou. Mesmo a gente sendo subjetivo, a gente precisa do coletivo. Mas o coletivo, geralmente, ele não está preparado, né, para a população negra. E distancia a população negra tanto do trabalho, distancia a população negra da universidade, distancia a população negra de tudo, né? De forma unilateral. Então, a população negra, graças a Deus, existe aí um projeto chamado Psicologia Preta, né? Onde esses psicólogos que já conhecem a complexidade de ser preto no Brasil, começa a trabalhar estratégias, né, de linha de cuidado para a pessoa preta, né, para as pessoas pardas, né, dentro da saúde, dentro de todos os poderes eletivos. A gente tem aí uma coordenadoria de igualdade racial, hoje com a coordenadora Carla Andler, que tem feito um trabalho incrível. Para você ter uma ideia, dados reais do censo de 2022, de 45 mil pessoas mortas no Brasil, 35 pessoas pretas e pardas, ou seja, é uma diferença muito grande. 35 mil, isso. Absurdo. 35 mil, né? E aí você vê, né, a desigualdade, o preconceito, não só a questão da depressão, dos transtornos mentais, mas a própria morte, né? A própria violência. E a pessoa preta, ela acaba sendo a vítima maior, sempre. A gente está falando, de certa maneira, de um racismo que é estrutural, né? Exatamente. E que tem todos os seus impactos nesses dados. Se revela nesses dados o impacto desse racismo estrutural, né? Que também afeta toda a saúde mental das pessoas também. Exatamente, né? Como é que você pode conseguir
conseguir um trabalho se muitas vezes você não tem uma alimentação em casa, se muitas vezes você não tem nem uma passagem para poder ir até aquela empresa. E quando chega na empresa, você às vezes não tem nem o ensino médio completo e volta. E aí você não é admitido. E aí fica, né, dentro dessa complexidade, dessa vulnerabilidade que tem sido hoje a sociedade para as pessoas pretas. E o acesso, em especial da população negra, ao serviço de saúde, por exemplo, no tange a essa temática. Como é que você avalia isso hoje? Então, dia 19 desse mês, a gente fez uma qualificação, desenvolveu uma qualificação para 231 servidores de saúde. Por incrível que pareça, existe racismo estrutural, preconceito também no atendimento para as pessoas pretas, professor. Acontece, né? Não só as pessoas pretas, mas as pessoas que estão dentro da demanda de álcool e drogas, as pessoas que vivem também, que são LGBTQIA+, e as pessoas pretas, né? Então a gente está dentro da saúde tratando de uma linha de cuidado livre de discriminação. Esse é o trabalho da Secretaria de Saúde hoje, trabalhando com formação, qualificando os seus profissionais para que a gente possa ter um atendimento mais humano, com certeza livre de toda e qualquer discriminação. E por exemplo, no tocante a essa questão aí desse preconceito todo, nesses ambientes, existem canais de denúncia que você possa denunciar essas situações de preconceito e discriminação que inclusive acontecem no ambiente do serviço público, no atendimento a essa população negra? Eu acredito que tanto na educação como na saúde, em toda e qualquer vertente pública, existe preconceito, né, contra a população negra como um todo. O canal maior é a ouvidoria de saúde, no caso da Secretaria de Saúde. Eu acredito que na educação também tenha, né, o canal de ouvidoria. Mas você pode, com certeza, também procurar a TV, procurar o rádio, enfim. Se você se sentir muito mal, que necessita realmente fazer a denúncia, procure os meios. Se não quiser a ouvidoria, busque os meios aí, né, televisionados. E o importante é que você não se cale, o importante é que você realmente fale e denuncie. Tanto para que esses meios consigam melhorar cada vez mais, mas não fique com essa dor sozinho. O Setembro Amarelo, inclusive, enfatiza, você não pode se calar, você não pode sentir essa dor sozinho. Você é importante, então você precisa externar, você precisa colocar. E a denúncia é muito importante, até para que a gente possa mudar essa linha de cuidado, tanto na educação como na saúde, em segurança pública. A gente precisa denunciar, a gente tem que ser vozes da resistência. Existe um número de telefone, Elvis, hoje, que também se possa utilizar para denunciar isso? Olha, esses canais de ouvidoria, você precisa realmente ir na própria ouvidoria, fazer de forma presencial, né? Eu acredito que não tenha um canal assim para ligar. Já deveria, porque no caso das mulheres, a violência contra a mulher, é possível você fazer denúncia por telefone. Exatamente, né? Mas é porque é um caso onde tem muito mais estrutural, né? Tem como é que eu posso falar para você? Tem as leis, né, que acobertam, então. Existe um processo. Acredito que na educação também não tenha, né, um número para que você ligue, mas tem a ouvidoria, né, da Secretaria da Educação, onde você vai lá e faz a denúncia presencial. Né? Que é, na verdade, um processo que a gente sabe que é de conscientização, né? Que você precisa conscientizar, inclusive, envolver mais os movimentos sociais organizados para reivindicar esse tipo de coisa, né? Porque são conquistas. Né? E tem uma complexidade nessa questão do canal de ligação, né? Porque existem os trotes, e aí, se você está machucado, precisa realmente ir, vá até lá com a sua dor, né? Com aquilo que está te angustiando, e você vai falar tudo aquilo, né? Vai ser ouvido. Eu acredito que seja muito mais eficaz, assim, mas precisa ter sim esse canal, eu acho importante. E você avalia que as pessoas que eventualmente, enfim, que passam por uma situação como essa, elas se sentem constrangidas em expor isso? Obviamente que sim, né? Assim, toda pessoa que passa por um assédio, porque a grande verdade é que tem sido muito assédio, né? O assédio moral que constrange, que faz com que você não se sinta você, que acabe descaracterizando aquilo que você é como ser humano, é muito constrangedor. Né? Então, infelizmente, a gente precisa buscar o meio que a gente tem. A gente só não pode guardar aquilo ali, sabe? A gente não pode guardar. Então, assim, existe sim essa vulnerabilidade de você se sentir, né, descaracterizado através da questão do assédio também, né, e do preconceito. Mas você precisa denunciar. Se tem aquele canal, vá, não fique sozinho, né?
eu sou eu sozinho aqui, mas quando eu pego na mão do professor eu me torno um, né? Então é uma rede, é uma linha de cuidado e a gente precisa junto, né? Tá sempre junto nesses processos. E você avalia também, Elvis, que é importante a gente falar um pouco sobre isso. Essas situações, elas geralmente nascem, digamos assim, elas, do ponto de vista estatístico, tá? Elas nascem mais dentro do ambiente familiar, fora do ambiente familiar, seja no trabalho. Existe algum dado sobre isso? É dentro da família que às vezes essa coisa, digamos, nasce mais, essa necessidade às vezes de se violentar de certa maneira, de se agredir, de pensar em suicídio ou alguma coisa dessa natureza? É mais no ambiente familiar? Como é que vocês avaliam isso? Você que está na área acompanhando. Certo. Ou é mais fora de casa, no ambiente do trabalho, no ambiente da escola? A gente vive aqui, estamos numa escola, eventualmente a gente testemunha situações, eu não estou falando em particular da Maria Geni, mas de maneira em geral, no ambiente da educação, a gente sabe que tem muitos jovens hoje que praticam certos atos que nos deixam preocupados se vai chegar a esse ponto da pessoa, enfim, ter que se machucar. Como é que você avalia isso? Então, eu posso citar alguns exemplos. De forma coletiva, no social, eu acredito que seja, né, onde a maior recorrência, né? Porque, veja só, se a gente for falar aqui do bullying, o bullying, ele gera, né, no adolescente que está na escola, sofrimento mental, que venha com a evolução se tornar um transtorno e mais lá na frente se tornar um CID, uma doença mental, sim, né? A violência doméstica já vindo para a esfera da casa, né? A violência quando uma adolescente, que é a única filha da casa, mas que às vezes precisa ter o trabalho que a mãe tem, porque a mãe está trabalhando em outro lugar para poder manter a casa, que vive, às vezes não tem o pai ali, né, como vínculo familiar e tem que ficar tomando conta, né? Ou senão aquela filha de uma mãe com um padrasto que sofre violência sexual, vai gerar o transtorno mental, vai gerar um sofrimento mental, vai, né? Então uma pessoa que sofre, por exemplo, uma violência sexual na sua casa, ela vai ter como um externado corpo mesmo, um transtorno mental, vai. E com a evolução desse transtorno, ela pode sim, né, desenvolver uma ideação suicida, um desejo de morte, né? Alguém que me tocou quando nem eu conhecia parte do meu corpo, né? Isso tanto meninas como meninos, viu, gente? Tanto crianças masculinas como femininas passam por esse tipo de cenário. Uma criança que está na escola, não a Maria Geni, né, mas falando de um contexto geral, que sofrem bullying por, de repentemente, ter trejeitos femininos, e às vezes nem é homossexual ou gay, como se fala de forma coloquial, né, mas é que está ali se descobrindo, ela também pode vir a, de repentemente, ter também como sintomas aí os processos do sofrimento mental e vir ter o desejo. A gente tem um número alto de crianças e adolescentes que se reconhecem como homossexuais que já tentaram suicídio. Por quê? Porque o coletivo, né, não acredita que aquilo ali é algo normal, né? Não é algo natural. Porque os nossos pais, a gente cresce, né, professor? A gente, se for homem, nasce para casar com uma menina, ter filhos e etc. Então, é um racismo estrutural, porque a pessoa, ela nasce, já dizia Bandura, né, da psicologia infantil, ela aprende por imitação. E aí, com o tempo, ela vai aprender com a influência do meio. E aquilo vai se formar a personalidade da pessoa. E nessa influência do meio, quando ela começa a compreender o mundo, como ser no mundo, e se ela vier sentir o desejo por outro rapaz, e se ela vier sentir desejo por outra moça, e se ela achar que isso é o melhor e se reconhecer assim. A sociedade não aceita isso. Isso é o preconceito estrutural desde o início da colonização do Brasil. Né? Então, isso pode gerar com a própria família, a violência. Tudo isso gera sofrimento mental. E, com certeza, a consequência é o suicídio. Está aí o número altíssimo que a gente tem estatístico. Né? Você veja, a Secretaria de Saúde, a gente tem um dado que tem UPAs em João Pessoa, viu, gente? Que dá mais entrada pessoas
em tentativa de suicídio do que, às vezes, os processos eletivos. Você vê que está muito alto, né, a estatística de pessoas tentando tirar sua própria vida em vazio existencial. E a gente sabe que essas informações, inclusive, que dizem respeito a números, elas precisam, de certa maneira, ser tratadas de uma forma bastante cuidadosa, porque esses números não podem ser, me parece, divulgados assim amplamente, né? Exato. Porque me parece que você divulgar de maneira ampla esses dados relacionados a, por exemplo, suicídio, isso me parece que há um entendimento de que não é o correto fazer essa divulgação ampla, não é isso? Ou eu estou equivocado? Não, eu já ouvi falar que quanto mais você se divulga, mais aumenta a demanda. E não é verdade, né? Eu acredito que a gente só conscientiza quando a gente mostra a complexidade de como é que está o cenário. Né? Como é que eu vou, de repente, falar de conscientização, de prevenção, se as pessoas não têm ideia de como é que está a visão, né? O macro, a macrovisão. Né? Mas é mais mito mesmo. A gente vê que existe sim uma divulgação midiática, a TV, o próprio Instagram, que se fala das estatísticas de pessoas que tentam, né, suicídio, e muitas que acometem o suicídio. E uma outra coisa, como é que você avalia, digamos assim, a pessoa passa por uma situação dessa, ela retorna de um tratamento, enfim, de uma situação dessa de atendimento, e como é que você avalia o retorno dessa pessoa ao convívio, né, em que de repente ela teve que se afastar em razão dessa postura que ela teve, de se neutralizar e passou por um tratamento, enfim, e esse retorno ao convívio dos seus pares, das pessoas com quem ela já convivia. Você avalia que existe alguma dificuldade nesse processo de retorno? Porque a gente sabe que não é fácil, né? A própria família, né, infelizmente, sabe, professor, é a que potencializa mais a dor da pessoa que está acometida, até por não ter consciência, né? Eu acho tão interessante que, às vezes, tem um jovem que está com depressão, por exemplo, né, está vivendo um processo de depressão, e a família muitas vezes vai dizer que é falta de Deus, né, está com o diabo no couro, não quer estudar. É porque tem alguém que já bota tudo dentro de casa. Mas como é que vai ser a tua vida? Essa criança sem futuro, esse menino que não quer sair da cama. E às vezes o jovem está ali no processo de procrastinação, né? De repente também num processo de desregulamento do sono. Choro fácil, coração acelerado. Muitos estão já no processo do borderline, né? Que é aquele transtorno de automutilação que é a porta maior para o suicídio, né? Como é o nome? Borderline, transtorno de borderline, é quando a pessoa se mutila, né? Quem não já viu, vocês que estão nos assistindo, alguém que se cortou, jovens, amigos, eu costumo dizer nas minhas palestras, quando você vê uma jovem ou um jovem que usava camisetinha, blusinha, que começa a usar sempre camisa de manga comprida ou saias longas, pode ir lá que tem corte. Tem corte, né? Porque se você usa uma alcinha, tem uma forma de se vestir, e do nada você começa só a usar roupa longa, e do nada você consegue sempre, só quer estar dentro do quarto, recluso, pode ir lá que tem depressão. Isso são os sintomas, sinais, é isso? São sintomas, porque você poderia estar com depressão e ninguém perceber. Olha só como é a diferença. Uma pessoa, professor, poderia estar com depressão e a gente, olhos nus, falando de forma coloquial, poderia não perceber que ele estava com depressão, né? Porque hoje a gente, como é que a gente percebe? Através dos sintomas, biologicamente falando. Se o senhor tivesse gripado, o senhor estaria espirrando, tossindo, corizando. A pessoa com depressão, ela não demonstra, né, biologicamente nenhum sintoma. É totalmente comportamental. Ou seja, o professor, que era uma pessoa que chegava cedo, muito solícito, muito bondoso, se torna ao inverso daquilo que ele era, né? O desregulamento do sono, ele muda totalmente a vida da pessoa. Para vocês terem uma ideia, eu estou há 4 dias sem dormir, eu sou uma pessoa muito agradável. No quarto dia sem sono, eu me torno uma pessoa agressiva, é um sintoma. Nossa, se perpetuar, né, gente? Por exemplo, o professor tem vindo, ele não era assim, era maravilhoso, mas estava parecendo muito agressivo. O professor se arrumava, se perfumava, era todo arrumadinho, tá vindo assim, todo desleixado, sujo, parece que não está tomando banho. Então, ela descaracteriza o sujeito.
entendeu? Descaracteriza a pessoa. E a gente vai observar alguém com depressão a partir do momento de todas essas mudanças daquilo que ele era e ao contrário daquilo que ele é. São totalmente comportamentais. Por isso que muita gente perde um ente querido, alguém, mas eu não percebi. Mas não percebeu o comportamento, porque com certeza a pessoa que tirou a própria vida, se matou, né? Infelizmente tenho que falar de forma coloquial, ela deu sinais. Mas que tipos de sinais? De forma comportamental. Né? Como é que eu tinha uma pessoa que tratava muito bem e de repente se tornou uma pessoa extremamente agressiva, né? Com a evolução se torna uma pessoa intolerante, sabe? Então a gente tem que ficar atento a esses sinais, são esses sinais que vão mostrar toda a descaracterização daquilo que a pessoa era e que se tornou, né? Então é o que eu falo assim, sai da personalidade e cria-se uma persona. Tem situações que você fica entre a personalidade e a persona, que é o momento que vem o borderline. E outra coisa que eu queria frisar, professor. Sim, pois não. No transtorno de borderline, minha gente, todo sintoma consiste nos cortes, na automutilação, nas queimaduras. Meninas tiram todos os cílios, um por um. Não é? Você tem uma ideia. Também é uma forma de borderline. Uma pessoa com borderline, eu queria só fazer essa analogia aqui para vocês. Quando a gente toma uma medicação que ela não começa mais a fazer efeito, gente, a gente procura geralmente uma dosagem maior. Sabe qual é a dosagem maior para alguém que tem borderline? Finalizar a própria vida. Porque eu já me cortei, eu já me queimei, eu já tirei todos os meus cílios e alguns pelinhos e não está mais passando aquela dor, né? Aquela dor da alma que as pessoas chamam, mas que é uma dor existencial, né? É a dor de não querer mais existir. E aí ela finaliza a própria vida. Não é porque ela quer se matar, é porque ela quer finalizar aquela dor. E aí vocês poderiam me perguntar, tanto você, telespectador do Instagram, da escola, né? Essa pessoa, ela tinha amor por alguém, por mãe, por pai? Gente, a depressão, ela tira o nosso amor próprio. Agora vocês façam essas perguntas para você mesmo. Uma pessoa que não tem amor próprio, ela tem amor para alguém? Não tem. Dificilmente. Por isso que ela tira a própria vida. E você fica se perguntando muitas vezes, essa pessoa não tinha pai, não tinha mãe, não amava ninguém? No processo da doença, ela deixou de se amar. A partir dali, ela já não amava mais ninguém. Então a vida dela não tinha mais sentido. Por isso que uma pessoa se mata, tira a sua própria vida, né? Porque ela não tem mais amor, gente. E é o amor que movimenta a gente, é o amor próprio, o desejo de crescer, o sonho, sabe? Então vamos ficar atentos aos nossos jovens, vamos ficar atentos aos nossos esposos, companheiros. Às vezes eles podem estar passando por alguma situação e você não pode estar percebendo. É comportamental, tá, gente? Muito interessante essas suas observações. Mas me parece que, diante disso que você coloca, Elvis, que a gente está falando também de uma espécie de pertencimento que se perde, né? Sim. As pessoas, na verdade, elas quando enfrentam uma situação como essa, me parece que essa questão da própria autoidentidade, do que ela sente em termos de pertencimento, seja para o grupo familiar, seja para o grupo da escola, do ambiente escolar, falando de estudantes, né? Se sente um pouco deslocado ou fora desse contexto, é como se não pertencesse àquilo. É algo nesse sentido também que a gente pode... Você fez a pergunta, eu acho que eu até nem respondi. Você falou como é o retorno dessa pessoa que passou pelo processo, me perdoe. Então, sim. E vou até usar essa sua fala. Lembra que eu falei aqui um tópico sobre a equidade? É justamente isso. Quando alguém passa por uma situação como essa e não tira a própria vida e consegue voltar para o seio familiar, voltar a se amar e ser amado, o que acontece? É muito difícil voltar para a escola. Você passou por um processo de depressão e você volta para a escola. Como é que as pessoas vão te ver? Era importante, graças a Deus, que aqui a gente tem Vozes da Resistência, que trabalha essa questão de descentralizar, de reduzir, né, o racismo, né, o preconceito. É justamente isso que é preciso. A gente precisa ficar livre de qualquer tipo de preconceito para que a gente possa abraçar alguém que passou por uma situação de perda do seu próprio amor, do seu amor próprio, na verdade, né? Então, a família tem que estar conscientizada, né, do que é as doenças mentais, para que ela possa
também ficar alerta, né? Porque quando a pessoa passa por um processo de uma doença mental, dependendo do cenário, dos gatilhos, ela pode voltar novamente, né? Então essa pessoa ela precisa voltar dentro de um processo de terapia, dentro de um processo medicamentoso. Os familiares têm que ficar sempre atentos, né? Sempre na vigia. Por quê? Porque pode voltar a qualquer momento. A grande verdade é essa, né, gente? Uma pessoa acometida de uma doença mental, ela pode passar um ano, né, no equilíbrio emocional e um pequeno gatilho, de repente, ela volta tudo novamente. Por exemplo, para ficar mais claro, gente, vamos supor, você perde um ente querido, né, e esse ente querido vai, né, falece e você fica se sentindo sozinho. É uma dor que parece que não tem fim. Aquilo para você é um pós-traumático. Você viveu o trauma da perca, né? E no pós aquele trauma você continua com aquela dor, ela é estendida, certo? Só que aí você passa por todo o processo de depressão, tudo que eu falei agora há pouco, alguns minutos atrás, e você consegue sair dessa num processo medicamentoso, terapêutico, com psicólogo, né? Com outros escapes emocionais, como a própria... O apoio familiar também, o apoio familiar é um escape, e a própria academia, né? O exercício físico. E aí você passa um ano tranquilo, bem. E aí, de repente, um colega perde a mãe. É como se você tivesse tá vivendo no mesmo momento, né? De um ano que você perdeu a sua, de repente você está vivendo a mesma coisa. A gente chama isso de gatilho emocional. Aquela situação que não era sua te trouxe para aquela situação que você viveu. E você pode viver novamente o processo, né? Essa doença, o processo da doença. Que são os gatilhos emocionais, a gente tem que ficar atento. Por isso que a gente precisa fazer terapia, né? Não é puxando a sardinha para mim, professor, sou psicólogo, atendo na clínica, mas eu preciso, e estou falando de forma coloquial, viu, gente? Por favor. Aproveite e já faça a merchandising. Qual é na verdade é um consultório, Dr. Elvis Costa, né? Fica em Jaguaribe, viu, gente? Pertinho da Geni, da Maria Geni, certo? Eu atendo dentro da abordagem de TCC, terapia cognitivo-comportamental, mente e reflexo no corpo, nos meus comportamentos, viu? Mas vamos lá. Então a gente precisa ficar sempre tratando, né? Seja no casamento, seja na perca de alguém, ou até mesmo no dia a dia, né? Como ser humano, tratar o seu próprio comportamento, enfrentar a vida. Hoje tem gente que procura terapia para enfrentar a vida, para acordar pela manhã e vencer os leões do dia a dia. Né? Pra e é importante, porque aí você vai, de repente, viver um processo bem evolutivo. Aí eu queria pedir para você, Elvis, enfatizar só um pouco mais essa importância dos grupos de apoio. Porque a gente sabe que depois que alguém passa por uma situação dessa, o fundamental é ter esses grupos de apoio, que pode ser a própria família, a comunidade em que se insere como sujeito, como cidadão, o pessoal do local de trabalho, da escola, enfim. Você enfatizasse um pouco aí, ou destacasse um pouco a importância desses grupos no processo de, digamos, de recuperação dessa pessoa, para além da medicação e do apoio psicológico. Esses grupos são importantes também no processo de recuperação de uma pessoa que passa por uma situação dessa? Importante. Eu vou falar dos escapes emocionais, né? Escapes emocionais são o quê? Um processo físico, uma academia, uma corrida, né? De repente, uma boa roda de conversa. Ajuda, tudo isso muito, ajuda. Né? De repente, um jovem que teve depressão, vai jogar uma bola todo final de semana, aquilo ali é um escape emocional. Mas vale salientar que uma pessoa que está num processo, que saiu da depressão, ela já não usa mais medicação, né? Ela fica longe da medicação. A medicação é só na crise. Mas eu acho que melhor do que tudo isso, realmente é a terapia. Porque eu vou te dizer, porque a gente vive gatilho emocional a todo momento. A todo momento tem alguma coisa que machuca a gente, né? Então, quando você está na terapia, então você consegue ressignificar todas essas situações. E a gente pode dizer também que existe alguns serviços de saúde que são públicos, que você não paga, é SUS, né? É Brasil, sabe? Os CAPS, Centro de Atenções Psicossociais. Esses centros de atenções chamados CAPS, eles atendem, gente, a clínica psicológica totalmente gratuito. Ali você também tem o atendimento psiquiátrico totalmente gratuito. Você tem rodas de conversa, terapia em grupo. Você vai estar lidando com outras pessoas que passaram pelo mesmo sofrimento que você passou. E eu já ouvi dizer, inclusive, professor, mas eu não vou lá não, porque tem muito drogado. Olha só.
Tem o CAPS de referência a álcool e drogas e tem o CAPS de referência aos transtornos. E aí você procura, né, o CAPS que está dentro do teu perfil, o perfil daquilo que você sofreu. Por exemplo, se você está num problema do tabagismo, tem grupos de tabagismo no CAPS-AD, que é o CAPS álcool e drogas, né? Ali você vai tratar também a porta principal para os transtornos mentais, que é o álcool. Né? Hoje em dia os jovens estão começando a ingerir bebida alcoólica muito cedo. E aí com esse fluxo, com essa quantidade, acaba também desenvolvendo. Inclusive, gente, tem pessoas que com um tempo de álcool no organismo desenvolvem esquizofrenia, tá? Então a gente precisa ficar atento. É uma doença que não tem cura, a gente precisa ficar atento. Tá? Também, né? Então isso é a melhor coisa, sabe? Terapia, viver a vida, amar, né? Se especializar profissionalmente. E a própria terapia vai levar você para esses meios que muitas vezes você não tem nem a visão. Né? Terapia é vida, é humanização. Né? Amar é amar a vida, né? Exatamente. E aproveitar você como pessoa negra, como é que você vê hoje... Negra e vitiligo. Negra e vitiligo. Como é que você vê essa presença das pessoas negras nessa área da psicologia, atuando, inclusive para fazer, digamos assim, o atendimento a esse tipo de caso? Como é que está essa presença negra na área da psicologia hoje, na sua avaliação? Olha, muito bom. O número de pessoas pardas e pretas procurando o curso de psicologia tem sido um número muito alto. Isso me alegra, me deixa feliz. Por isso que eu falei no início da psicologia preta. Pessoas negras e pardas que sabem a complexidade de ser preto, de ser negro, que sabe a dificuldade dos acessos no Brasil. Essas pessoas vão trabalhar dentro de estratégias para que cada vez mais a população negra tenha esses acessos, livre de discriminação, de qualquer que seja o eixo da discriminação. Então, assim, o número de pessoas pretas dentro da universidade, não só para a medicina, mas também para a psicologia, tem sido muito alto. Gente, eu fico muito feliz com esses números, tá? Busque, se você tem perfil, pode buscar a psicologia. Tá? Ok, eu queria aproveitar para você, nesse momento final do nosso podcast, você, digamos assim, resumir esse conjunto de ideias que a gente tratou aqui, que você pudesse fazer um apanhado disso, destacando aquilo que você considera assim, mais relevante para que nosso público, ele, digamos assim, guarde de maneira mais precisa a essência desse podcast da gente hoje. Você resumisse um pouco tudo isso que a gente falou da sua forma. Como a gente trabalhou em cima do Setembro Amarelo, que vai aí falar sobre a questão do suicídio, a primeira coisa, mais importante de todas é não fique sozinho, né? Fale, converse. Às vezes você não tem tanto estabelecimento de vínculo com as pessoas em casa, com seus próprios familiares, mas a gente sempre tem alguém que a gente tem um vínculo, que a gente pode realmente externar, dizer, eu estou sentindo, está machucando, está doendo. Né? Não fica sozinho, não negligencia essa dor. A gente só consegue salvar a vida de alguém quando a gente tem conhecimento do que a pessoa está passando. Então, se você está vivendo algum sintoma desses que eu pontuei, fala. É a diretora da escola, é um professor que você tem mais empatia, que você conversa mais, que você sabe que vai te ouvir, que vai te entender, que vai te ajudar. Procura esse professor, fala com ele. A primeira coisa a se fazer é essa, é não calar, é não sentir a dor sozinho, beleza? Em relação à população negra, resistência, sabe? Eu não estou aqui para falar de política, mas eu fico muito feliz de um governo que olha para a população negra e de uma forma ampla, né, na macrovisão, vendo toda a estrutura desde a colonização e descentralizando, né, desestruturando essa visão, né, cada vez mais lutando contra o preconceito, contra o racismo, né, contra a desigualdade racial. Então, você é população negra, seja voz e seja resistência. Seja qual for a situação, não fique calado, fale, busque, vença.
nós somos a população maior, o número maior de pessoas no Brasil. Então a gente tem todo o poder. Para você ter uma ideia, a gente pode eleger a população negra sozinha um presidente, né? A prova disso aí é o Nordeste, né? Então a gente somos mais fortes, né? Não para poder lutar contra outras pessoas, mas para lutar contra a desigualdade racial, contra o racismo, né? É isso aí. Arrasou. Agradecer então aqui a sua presença, Elvis, no nosso podcast, e dizer que as nossas portas continuarão sempre abertas, até porque, no nosso entendimento, como foi dito no começo, discussões como essa não devem se reduzir a apenas um período do ano, elas devem se prolongar ao longo do ano. Então, sinta-se eternamente convidado por nós para poder a gente estar aprofundando essas discussões. A gente espera que esse debate sensibilize as pessoas em casa, que façam como o Elvis falou, que ao passar por alguma situação dessa natureza que a gente está discutindo aqui, que as pessoas falem, como foi dito por Elvis, né, Elvis? Que as pessoas expressem isso para que a gente possa, de alguma maneira, se somar, se solidarizar e superar esses momentos, porque todos nós estamos sujeitos a enfrentar, em algum momento da vida, alguma situação que nos deprime, que nos coloca para baixo, que faz com que a gente traga pensamentos ruins ou negativos para a cabeça da gente. Catastróficos. Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente estar junto por conta dessas questões, não é, Elvis? Uhum. Eu queria só deixar o meu Instagram para vocês, caso vocês precisem de uma orientação, de um encaminhamento. Se de repente também tem alguma dúvida, deixa lá no meu Instagram, lá no privado, e eu vou responder para você. @Elvis, aliás, @psi.elviscostajp. Repete. @psi.elviscostajp. Eu estou aqui para te dar também esse apoio. Como eu falei, tem um professor, você busca. Mas se você não tiver e quiser falar no Instagram, o psicólogo está aqui e vai te dar uma força, tá? Arrasou, Elvis. Cheiro, Muito obrigada. Um abraço.